Olá meu povo, tudo bem com vocês? Sabe aqueles gurus de internet que vivem falando para nós que o sucesso só depende de mim, só depende de você? Que todos nós temos as mesmas 24 horas e que se você está estagnado, se você está parado e você não vê nenhum avanço na vida, a culpa é totalmente sua. Eu estava conversando com o meu irmão recentemente e nós chegamos à conclusão de que não é bem assim. Eu quero te mostrar nesse vídeo que realmente nem tudo está nas suas mãos, mas que ao mesmo tempo não adianta a gente ficar reclamando. Então é meio que uma meia verdade isso que essas pessoas falam. Há um equilíbrio aí, e se você entender isso, vai mudar totalmente a forma como você enxerga as suas oportunidades. Vamos buscar entender um pouquinho do que é a visão dos gurus. Você já deve por aí ter ouvido as frases: você consegue, você é capaz, as típicas frases motivacionais, é só levantar mais cedo, que tudo depende de você, que às vezes você precisa mudar essa mente de escassez, você precisa mudar como você enxerga as coisas. O negócio é que esse tipo de discurso, ele soa muito bonito. E na prática, é um discurso bonito. Você compreender que as coisas só dependem de você dá a ideia de que eu posso negligenciar todo o restante e focar apenas em mim. Eu posso esquecer tudo que está à minha volta e ser mais objetivo, entendendo que sou eu que faço a minha própria jornada. Qual é o lado positivo de tudo isso? Quando eu emito essas frases de incentivos, ela pode me levar a duas coisas. A primeira delas é quando você sai da passividade. Ela te ajuda num primeiro momento a dar o primeiro start, a dar a primeira engrenada. Esses incentivos no início, eles têm esse lado positivo. Ele tira a pessoa da passividade. Ele coloca a responsabilidade, ele tira a responsabilidade de terceiros e coloca na mão da pessoa que vai executar aquela ação. Dependendo de como você enxerga isso, pode ser extremamente libertador. Ele funciona mais como se fosse um choque para quem está acomodado. Mas como tudo, eu falei, existe o lado negativo do incentivo motivacional. Não é que a fala está totalmente errada, ela tem sim o seu valor. O problema é quando a pessoa leva isso ao pé da letra e é igual eu falei lá no início, ela remove todo o resto, tudo aquilo que está em volta dela, tudo aquilo que também tem o poder de impactar nas decisões. Quando alguém diz que tudo depende de você, essa pessoa está ignorando essas variáveis. É como dizer que numa corrida de 100 metros todos temos as mesmas condições, mas isso é uma inverdade, porque nessa mesma corrida, um vai ter um tênis melhor, o outro vai começar um pouquinho mais atrás, outras pessoas já têm a condição de ter todo o aparato para não se cansar, pessoas que treinaram a vida toda, desde pequenininho até chegar na fase adulta, e outras pessoas começaram depois de velhos. Então aqui eu quero te ajudar a buscar até que momento as coisas dependem de mim. Até que ponto as coisas dependem de você? E foi baseado nessa ideia que eu decidi construir esse vídeo. Se imagine numa cidade com 10 mil habitantes. Ou podemos até ir além. Se imagine numa cidade com 2 mil habitantes. Uma cidade do extremo interior. A pergunta que fica no ar é: quais são as chances de você ter acesso a grandes startups, empresas de tecnologia, eventos de networking, cursos, faculdades, escola básica, ensino fundamental, ensino médio, com professores que têm um entendimento mais apurado, com uma visão mais específica do que é o mundo, mais avançada. Cidades pequenas são mais difíceis de você arrumar trabalho com pessoas que pensam, entendem diferente de você. Há oportunidades que só vão acontecer se você estiver em cidade grande. Elas só irão surgir para quem está em cidade grande. Porque quanto maior o número de pessoas, maior será o número de oportunidades. Há certos tipos de oportunidades que só estão presentes em locais específicos. Há oportunidades que estão diretamente conectadas com a região onde você está. Existem determinadas empresas, tipos de negócios, tipos de pessoas que só estão em uma determinada região demográfica. Dizer que tudo depende da pessoa, ignorando a localização onde está a pessoa, é ignorar que o ambiente pode atrasar ou acelerar o processo de resultados dessa pessoa. Se você está cercado por pessoas que não acreditam que há possibilidade de mudança de vida, isso automaticamente vai
ser internalizado dentro de você. Quando você vive o tempo todo com pessoas que só sabem reclamar, pessoas que não buscam alternativas para crescer, pessoas que só sabem falar mal de outras pessoas, pessoas que só sabem fofocar. Quando você vive nesse círculo de amizade, de pessoas que não debatem ideias, propósitos, projetos, sonhos, você acaba absorvendo esse jeito de ser. Você às vezes já deve ter ouvido essa frase, ou de um pai, ou de um tio, de alguém mais velho que diz: me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. É um ponto de vista de quem está te observando. Ele consegue olhar para você e perceber que se você anda com pessoas disciplinadas, pessoas que querem algo com a vida, pessoas que buscam objetivos sólidos, ela consegue automaticamente assumir que você está buscando a mesma coisa. E o inverso também acontece. Em outras palavras, nós, como seres humanos, temos uma tendência maior de ouvir mais os nossos amigos do que os nossos familiares. Por quê? Nossos amigos estão ali na mesma faixa etária do que nós, enquanto que as pessoas mais velhas, nós automaticamente olhamos para elas e dizemos que elas já estão ultrapassadas e que elas não conseguem enxergar o mundo como nós enxergamos. E é por isso, por esse ponto principal, que se você não tomar cuidado, esse círculo de amizade te leva para um mau caminho. Você é a média das 5 a 10 pessoas com quem você convive. Ou seja, não é apenas a sua força de vontade de querer ter resultados ou trabalhar duro em prol de alguma coisa. Esse ciclo de amizades influencia nas suas decisões e até no que você acredita ser ou não possível. Sua família é de classe baixa, classe média baixa, classe média média, classe média alta ou classe alta ou super rico? A minha ideia aqui não é falar que as pessoas que têm mais condições do que você são piores do que você porque elas têm um caminho mais facilitado. Eu adoraria ter um caminho facilitado. Mas o ponto central é entender de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós iremos. Porque quando você faz o contraste, a pessoa, querendo ou não, que estudou a vida toda em escola pública e obviamente isso não determina o resultado que ela terá lá na frente, mas impacta, ela precisa fazer o dobro de esforço para obter o conhecimento que uma pessoa que toda a vida estudou em escola particular, que teve acesso aos melhores ensinos, terá de fazer. Porque essa pessoa que teve acesso a ensinos bons, ela já absorveu tudo que ela precisava absorver de conhecimento para ter um ponto de partida. Enquanto que a outra que toda a vida nunca teve acesso a isso, ela vai ter que trabalhar, fazer o dobro de esforço para poder alcançar. Normalmente quem já veio de família classe média baixa, da linha da pobreza, essa pessoa, ela precisou começar a trabalhar desde cedo, desde os 12, 11, 10, 9, 8 anos. Porque primeiro ela precisava pensar em como se alimentar, para depois pensar no que ela pode fazer para poder aperfeiçoar o futuro dela. E esse ponto é o que eu considero um dos pontos mais importantes, porque apesar de não ser um determinismo de onde você vai estar amanhã, mas impacta profundamente no nível de esforço que você terá que fazer para poder alcançar um resultado que outra pessoa que não precisou trabalhar desde cedo já alcançou. Não é questão de ser impossível, até porque se fosse impossível, não existiriam pessoas que vieram da linha da pobreza e hoje se tornaram grandes empresários, grandes palestrantes, grandes líderes mundiais. Mas não podemos negar que o ponto de partida faz diferença. Quem tinha 18 anos na década de 90 enfrentou a pior inflação do país, onde não tinha controle absoluto nenhum dos preços. Chegava no mercado 1 hora, era um valor. Passava 5 minutinhos, aquele valor já havia sido alterado. Mas quem se formou perto de 2020 pegou uma pandemia mundial. Quem é da década de 90, 80 para trás, comprava terreno. Você já deve ter visto esses memes. Ah, eu comprei um terreno por 5 mil reais, mais uma galinha e um papagaio. Hoje você tem que dar quase um rim para poder comprar um terreno. O ambiente econômico, ele também impacta. Essas 4 variáveis, elas impactam em cada ponto da sua vida. Compreendendo isso, você consegue agora avançar para o próximo passo. Olhando agora o outro lado da moeda. Existe uma grande diferença entre reconhecer uma limitação e se esconder atrás dela. Porque do início do vídeo até agora, nós simplesmente focamos em por que não depende só de você.
Mas agora nós temos que trazer o outro lado dessa mesma moeda. O que você pode fazer compreendendo que não depende apenas de você. Porque você não pode apenas dizer: eu moro numa cidade pequena, por conta disso eu não tenho oportunidades. E simplesmente não tentar sair dessa cidade. Ou eu nunca tenho contatos de ninguém, eu não sei com quem falar, com quem possa me ajudar, se você não participa de eventos gratuitos. Ou até mesmo, mas eu não tenho o conhecimento necessário para poder alcançar ou buscar ter uma nova vida, uma nova melhoria de vida, e você simplesmente fica sentado sem fazer absolutamente nada. O problema não é reconhecer a dificuldade, o problema é transformar isso em uma muleta. Porque quando você começa a se entregar demais para o lado do vitimismo, você fica preso num círculo vicioso onde eu sou incapaz porque eu não tenho oportunidades, logo eu não faço nada e por isso eu fico quieto, mas eu só estou quieto porque eu sou incapaz. E aí você entra nesse círculo vicioso e não sai dele. Você não busca alternativas, opções, você não busca novas ideias, novos pensamentos para poder conseguir avançar. E se você se forçar a entrar no ponto de vítima, é muito difícil sair, porque você vai enfrentar 3 coisas. A primeira delas é a paralisia. Você acredita que não pode fazer nada, logo você não faz nada. A segunda é a amargura e externalização de culpa. A culpa é do governo. A culpa é da minha família, eu não tive condição, a culpa foi dos meus pais. E por essa externalização de culpa, você entra na perda de credibilidade. Porque ninguém que busca algo novo para a vida quer ficar perto de pessoas que só vivem reclamando. E consequentemente você fecha a porta de oportunidades. A vitimização é como uma prisão sem grades. Você fica parado, mas você acha que está justificado. E o tempo vai passar do mesmo jeito. Então, não. O sucesso não depende apenas de você. Mas, o que você vai fazer quanto a isso? Compreendendo que nem tudo depende de você, você tem 2 alternativas. Ficar parado, se fazendo de vítima, ou a segunda, reconhecer aquilo que eu falei lá atrás, de onde você veio, onde você está e para onde você vai com tudo aquilo que você sabe. Procurar um jeito de driblar essas limitações, seja mudando de cidade, mudando o círculo de amizades, mudando a mentalidade, se desconectando, se despregando um pouco da família, arrumando um jeito de buscar novos resultados. O ambiente influencia, os amigos influenciam, família influencia, o local onde você está influencia, mas você não pode usar isso como desculpa. Nem tudo está no seu controle, mas a sua parte está. E se você não fizer a sua parte, ninguém fará. E eu quero saber aqui nos comentários qual é a limitação que você já percebeu na sua vida e o que você está fazendo para eliminá-la, para contorná-la.